Oi, boa noite, colegas, boa noite, professora, tudo bem com vocês? Eu me chamo Viviane e vou apresentar para vocês agora um julgamento que eu assisti, que foi da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Esse julgamento, ele foi transmitido no dia 3 de fevereiro de 2021, mas eu assisti agora no dia 10 de junho. Foi composto esse julgamento pela relatora Maria Madalena Telesca, pelo desembargador Marcos Fagundes Salomão e o desembargador Ricardo Carvalho Fraga. Também pelo advogado da recorrente reclamada Unisul, o advogado Matheus Bernardo de Souza. Então, iniciando as razões do recorrente reclamado Unisul, o advogado, primeiramente, ele cumprimentou a todos, ele agradeceu pela oportunidade. Logo em seguida, ele dispõe que o caso em tela, a reclamada, ela foi condenada a um pagamento de adicional de periculosidade. Ele menciona que a empresa, ela é situada na cidade de Camaquã, Rio Grande do Sul, que é uma empresa pequena e que transporta cigarros. Logo em seguida, ele diz que, em primeiro grau, foi produzida uma prova pericial e o perito entendeu que a atividade do autor vendedor de cigarro era periculosa. Mas o advogado questiona o porquê dessa atividade ser periculosa. Pode ser pelo motivo de supostamente visita a clientes que são postos de gasolina e ficava exposto na área de risco do posto dos inflamáveis que poderiam gerar essa periculosidade. Só que a atividade do reclamante não era perigosa. Ele ficava exposto, ainda que de forma extremamente eventual, intermitente. Ele não ficava exposto habitualmente no posto de gasolina. E mais, havia dias que o reclamante sequer visitava esse ambiente. E em outros casos, chegava a semanas sem frequentar esses estabelecimentos. O advogado diz que a reclamada recorrente empresa Unisul, a maior cartela de clientes dessa empresa, não são os postos de gasolina. Ele afirma que a atividade não é de risco. O advogado menciona que ele atende outras empresas que não há postos de gasolina. E como, por exemplo, se assim for admitida a periculosidade nesse trabalho, qualquer pessoa ao abastecer o carro ou vendedor de refrigerante, de água, de alimentos que possam ir ao posto de gasolina ou na loja de conveniência, estão amparados, então, por esse grau de periculosidade. O advogado, ele questiona que ele não consegue visualizar qualquer dispositivo de lei que garante a periculosidade ao vendedor de cigarro, pois a atividade não é de risco. E toda a evidência, se a turma entender que o reclamante estava exposto, é extremamente eventual, intermitente, aplicável no caso em tela, a súmula 364 do STS, que poderia ensejar até mesmo uma divergência jurisprudencial. Logo, o advogado ele pede pela reforma da sentença de primeiro grau dos nobres julgadores, que no tocante à periculosidade, não seja acolhido o reclamante recorrido que não ganhe essa periculosidade, pois a atividade não é de risco e não tem previsão legal. O advogado, ele mencionou também que no bojo do recurso ordinário, ele colecionou 3 ementas envolvendo esse caso, em que nessas ementas sempre houve a absolvição. Ele também diz que no tocante em dano moral, assim como a atividade do vendedor não é perigosa, entende também que não é de risco, pois os assaltos que o reclamante sofreu durante a jornada
for ocasionado por fato de terceiro. Nunca teve relação direta à empresa reclamada, pois não foi um preposto, não foi um diretor, não foi um empregado, ninguém causou o assalto ao reclamante. E logo depois de todos esses assaltos, o advogado mencionou que a reclamada sempre adotou as medidas possíveis para evitar um assalto. Deixa eu só ver aqui, a empresa contratou escoltas, também logo após o assalto auxiliou em atendimentos psicológicos, auxilia no que pode, no que está no alcance da reclamada, ela faz ao empregado. Não gerando dessa forma, né, segundo ele, o dano moral nessa situação, pois o vendedor de cigarro não é atividade de risco. Não há súmulas e jurisprudência que amparam essa titulação de risco na atividade. A empresa reclamada não é segurança privada, não é empresa de segurança patrimonial, e simplesmente é uma empresa que transporta e distribui cigarro da reclamada subsidiária. Logo após, né, diante de todo o exposto, ele passa a palavra para a relatora Maria Madalena. E ela diz que se há uma atividade que é de risco, é a de vendedor de cigarro. Uma carga impreciosamente visada, o caso resta controverso, que o reclamante sofreu vários assaltos, que essa carga a empresa sofre responsabilidade porque ela que é responsável pela integridade do empregado, que ela põe para trabalhar em seu favor, nos termos do artigo 927 do CPC. Por isso, também mantém a sentença, né, no tópico com confecção, inclusive menciona que não foi um valor excessivo fixado pela juíza de primeiro grau. E quanto à questão de periculosidade, a atividade é de risco porque o trabalhador, por força de sua atividade, obrigatoriamente circula em áreas de risco. O laudo é explícito em dizer a porta de entrada desses locais que o reclamante visita estava localizada em área de risco. Era necessário transitar pela área de risco para acessar. Então, ele visitava de 3 a 5 estabelecimentos por dia, visitando por média de 20 a 25, 20 e poucos clientes de postos de gasolinas da reclamada por dia. Por essas circunstâncias, a relatora manteve a sentença. Logo depois, foi o desembargador Marcos Fagundes Salomão. E ele diz que, em relação ao adicional da periculosidade, a turma tem enfrentado essa situação das mais variáveis atividades, como, por exemplo, o empregador de uma empresa de transporte de valores, abastecendo caixas eletrônicos nos postos, empregado que trabalha na loja de conveniência, que circula, né, pela área de risco, próximo às bombas, o empregado que não é do posto, mas trabalha ao lado do posto. Assim como os postos, né, de lava-jato, lavar o carro ali, que são todas situações que demandam uma análise, mas obviamente a análise é feita caso a caso. E ele diz que, quanto ao dano moral, o Supremo Tribunal já tem evoluído bastante nessa questão na atividade de risco, responsabilizando objetivamente a jurisprudência consolidada nesta área. Ela diz respeito àquelas áreas de riscos estritas, de manuseio e transporte de guarda de valores, mas já estão inclusos, por exemplo, os cobradores de ônibus, né? Nessa situação, nesse processo, o desembargador se ateve na questão em que o reclamante já havia sofrido assaltos. Se é uma situação aquela que eventualmente ele venha a sofrer um assalto,
era outra análise, que não é o caso, né? Que é uma situação de reiterados assaltos, atinge esse grau de risco alto e em que pese em não lidar com valores, mas lidar com produto que tem valor, como guarda nesses produtos que possuem o valor. Ele menciona que é evidente que impede ser o fato de terceiro, o fato do reclamante sofrer os assaltos é porque ele estava em atividade pela empresa reclamada, e se ele sofresse assalto em outras condições que não decorresse da atividade da empresa, aí sim poderia ser erguido de fato de terceiro, excludente, né? Na medida em que o reclamante recorre a essa condição de empregado, e só por essa condição é assaltado. Então, mediante a isto, ele acompanha o voto integralmente da relatora. Logo após é o desembargador Ricardo Carvalho Fraga. Ele menciona que a questão do posto de gasolina visitado verifica-se o número de visita, sendo a média de visitas dividida por 30 dias, tendo o ponto que o reclamante recorrente visitava posto todos os dias, não sendo pequena a quantia de visitas. Assim acompanha o voto da relatora. A questão de indenização não é exatamente fato de terceiro. O diferencial em casa em tela é que o produto é muito fácil de comercializar. Então, é muito fácil de acontecer esses assaltos, porque há uma carga fácil de repassar. Foi o entendimento dele, né? E ele acompanha o voto da relatora. Assim, encerra esse julgamento. Foi feito, né? A recorrente não conseguiu retirar o adicional de periculosidade. E no meu ponto de vista, né, no que a gente entende, acredito que esteja certo, que foi a melhor decisão. Desde a sentença já de primeiro grau, só continuou, né? E era isso. Muito obrigada, desculpa qualquer coisa. Boa noite para vocês e tchau!